novo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pela EPC e hoje a gente vai falar sobre uma síndrome que foi colocada nos comentários de um dos nossos vídeos, que é a Síndrome do Estocolmo. Vamos falar dessa síndrome, como é que ela funciona e qual é a relação dela sobre a psicanálise. Como que poderíamos entender essa mesma síndrome no contexto psicanalítico, conectando com alguns termos e alguns assuntos que nós tratamos dentro da clínica. Vamos falar sobre isso então? Se você achar interessante essa ideia, coloca aqui nos comentários pra gente o seguinte: eu quero saber qual é a relação entre a síndrome do Estocolmo e a formação do paraanalítico. Será que isso também pode acontecer lá? Eu vou deixar você muito à vontade para dizer se você quer saber desse assunto, e se isso aparecer em um dos comentários, isso vai ser um tema para um próximo vídeo aqui da EPC, tá bom? E vamos falar então sobre a síndrome do Estocolmo logo depois da nossa vinheta. Vamos lá! A síndrome de Estocolmo surgiu, obviamente, na Suécia, quando o assalto a um banco deu errado. Mas não é esse o motivo do nome. Tá? O nome Síndrome de Estocolmo surgiu do fato de que algumas pessoas desse assalto demonstraram muito mais empatia pelos assaltantes do que pela própria polícia. Algumas pessoas dominadas disseram ter tido momentos agradáveis, momentos bons, momentos de acolhimento ali com os assaltantes e até mesmo criaram amizade com eles. Até mesmo depois de capturados, esses assaltantes continuaram recebendo visitas, eles continuaram sendo adorados pelas pessoas que estavam lá no banco naquele momento, recebendo até presentes e coisas assim. Foi por esse assalto na capital da Suécia, a cidade de Estocolmo, que se criou então essa síndrome, a Síndrome de Estocolmo. Aqui vamos chamar, vamos pegar uma definição um pouco diferente, vamos chamar de dominador e de dominado, ou pessoa dominada. Tá? Dominador aqui pode representar um abusador, um assaltante, uma pessoa tóxica, enfim, pode ter várias representações, mas a ideia aqui não é a gente fixar uma determinada denominação para essa pessoa, e sim deixar uma definição aberta, pois isso poderá ocorrer em outros contextos. Se nos prendemos a um determinado termo, muitas vezes não conseguimos enxergar outros termos lá na frente, outros significantes e significados. E vamos utilizar o termo pessoa dominada ou dominada para designar aquela pessoa que poderíamos chamar de vítima da situação, de vítima daquele momento. Também pelo mesmo motivo. A gente vai deixar uma definição mais aberta aqui para que a gente possa enxergar essa mesma situação em outros contextos e não ficarmos fixados a uma determinada situação. Tá bom? Então vamos lá. A síndrome de Estocolmo ocorre quando a pessoa dominada se alia emocionalmente à pessoa que está dominando para se proteger da ameaça do uso da violência, para preservar a sua integridade física ou até mesmo para sobreviver. Seria como se a atitude do dominador fosse suficiente para causar uma sensação de segurança na pessoa dominada, trazendo uma empatia muito maior. Existe uma movimentação psíquica que faz com que a pessoa dominada sinta uma atração maior pela pessoa que domina. Isso pode ser por se sentir mais protegida, pela necessidade de ajudar quem precisa de mais apoio, ou que pode estar em uma situação desfavorável, pela forma como o dominador se apresenta, ou mesmo um aprisionamento psíquico a determinados movimentos do dominador. Algo que se aproxima de uma associação com alguma figura familiar ou desejada pela pessoa dominada. Então, aqui, uma ideia que nós vamos trazer é a ideia da negação, em que a pessoa dominada se nega a ver o que está ocorrendo na sua realidade, ali, o que está ocorrendo no momento, em detrimento de uma proteção que imagina ter uma realidade psíquica muito diferente daquela que ela está tendo, mas que na verdade nem sempre é realmente uma proteção. Às vezes ela está até em risco, mas ela não consegue perceber por conta dessa proximidade, por essa necessidade que ela mesma cria. Ela psiquicamente tem uma sensação de proteção que leva a ter uma reação de aproximação com o dominador. Algo que nem mesmo a própria pessoa dominada sabe dizer por quê. Mas ela encontrará uma razão para justificar, seja por falar que é uma pessoa agradável, que tratou ela bem ou qualquer coisa desse tipo. Ou seja, vai aparecer aí a racionalização. Ela vai racionalizar, e nós sabemos que normalmente tem algo muito mais profundo vindo do inconsciente quando isso acontece. É um processo de infantilização. Por quê? Em que a pessoa dominada se vê no colo da mãe,
que a protege. No caso, quem é essa mãe seria o próprio dominador, então ela sente essa proteção. Ocorre a criação de uma falsa realidade que faz com que a pessoa dominada busque uma aprovação ou uma aceitação do dominador, como uma criança que obedece à mãe para ter o seu amor. Quando ela tenta proteger o dominador, ela está tendo uma falsa sensação de proteção também, como se não pudesse perder esse objeto de desejo. Para a pessoa dominada, a sensação é de que ela é amada pelo dominador. E isso faz com que ela traga uma ideia de que precisa defender esse objeto de desejo de uma realidade que poderá tirar esse objeto dela. No caso do assalto ao banco que a gente comentou lá de Estocolmo, a polícia seria essa figura castradora que tira o objeto de desejo da pessoa dominada. Se o dominador perceber isso, tiver o conhecimento disso, ele vai usar isso para manter a sua proteção. Ou seja, ele entra num processo de manipulação. Uma vez que a pessoa domina, uma vez que a pessoa dominada aceita essa condição, ela também enfraquece a sua capacidade de controlar suas emoções. Quanto mais forte for essa relação, maior será a dificuldade em desfazer essa relação, criando um amor tantalizante, ou seja, uma relação entre dominador e dominado. A pessoa dominada se anula emocionalmente em favor da outra pessoa. Porém, a pessoa dominada não consegue se ver sem aquela ação ou aquela pessoa, tendo uma passagem ao ato por conta do seu verdadeiro desejo, que obviamente é inconsciente. Ouvimos muito esse contexto de assalto e sequestro, mas nós também podemos trazer esse mesmo entendimento sobre a síndrome de Estocolmo para várias outras áreas, como relacionamentos amorosos, relação entre pais e filhos, entre chefe e empregado, líderes e liderados, entre amigos e amigas, enfim, várias outras situações que existe um domínio desequilibrado na relação. É por isso que eu não quis fechar como uma pessoa dominadora, um sequestrador ou algo desse tipo, para deixar aberto para que a gente pudesse trazer outras compreensões, outras relações objetais que também estão relacionadas à síndrome de Estocolmo. É claro que não podemos diagnosticar uma pessoa dizendo que ela tem uma síndrome como se fosse uma compreensão de um caso médico. Até hoje, na literatura clínica, não existe afirmação de que a síndrome de Estocolmo seja uma manifestação psíquica que possa ser comprovada até mesmo pela área médica. Mas foi trazida pela mídia pela verificação de vários casos em que a pessoa dominada passava a agir de forma a colaborar em todos os aspectos com a pessoa que domina, ou seja, o dominador. A explicação da síndrome de Estocolmo no contexto da psicanálise pode envolver a consideração de vários conceitos fundamentais, embora não exista uma única parte da teoria psicanalítica universalmente aceita sobre esse assunto, o que nos permite ter várias percepções sobre como tudo isso funciona quando a gente fala da síndrome de Estocolmo. Porém, existem algumas relações com termos da psicanálise que podemos trazer para cá e também utilizar como base para fazer o tratamento de uma pessoa que passa por essa condição. Então, logo aqui na nossa fala, a gente vai trazer várias situações que vai poder ajudar você a uma compreensão de como lidar com essa síndrome na clínica, você sendo psicanalista. Então vamos citar algumas condições que podem ajudar você a refletir sobre essa compreensão da síndrome de Estocolmo na psicanálise. O primeiro ponto que a gente pode trazer aqui é como um mecanismo de defesa da identificação. O conceito de identificação com o dominador, proposto por Anna Freud, sugere que em situações de trauma a pessoa pode internalizar características do dominador como uma forma de lidar com a própria ansiedade. Na síndrome de Estocolmo, as pessoas dominadas podem desenvolver uma identificação com os sequestradores como uma estratégia de defesa para reduzir essa angústia. No caso do complexo de Édipo, da dinâmica familiar, da convivência sistêmica familiar, a psicanálise destaca a importância da inter-relação, das relações interpessoais, das relações objetais, e isso inclui relações familiares e o complexo de Édipo. A dinâmica de transferência
a proteção de sentimentos passados em relação a figuras parentais nos sequestradores e da contratransferência, que são as reações dos sequestradores em relação aos reféns, pode desempenhar um papel na formação da ligação emocional. É aqui que eu disse para você, será que tem alguma coisa na formação do para-analítico que poderia entrar nesse aspecto? Quer saber? Coloca aqui nos comentários que você tem o desejo de saber essa relação entre a síndrome de Estocolmo e o setting analítico, a formação do para-analítico, só pra gente saber. Aqui a gente vai fazer um vídeo sobre isso, também? Tá bem? Então vamos lá, dando continuidade, vamos falar também da criação de vínculos para a sobrevivência. Em situações extremas, como o sequestro, os mecanismos de adaptação podem levar os reféns a criar vínculos emocionais com os sequestradores, como uma estratégia de sobrevivência psicológica. Esse processo, como se fosse um certo mimetismo, como a gente vê aí na natureza, na biologia, pode desenvolver a busca de segurança emocional na relação com os captores. Outro ponto que a gente pode trazer também são conflitos inconscientes. A psicanálise sugere que muitos processos mentais ocorrem no nível inconsciente. Na síndrome de Estocolmo, podem existir conflitos inconscientes como a necessidade de evitar a ansiedade a qualquer custo, mesmo que isso envolva a identificação com o dominador. É importante notar que a psicanálise é apenas uma abordagem teórica para entender o comportamento humano, porém, já nos traz uma base, uma compreensão do que pode ocorrer para que a pessoa haja de determinada forma. Isso vai nos ajudar também no tratamento que poderá ser feito para auxiliar a pessoa que passa por qualquer relação que venha a representar a síndrome de Estocolmo. O fenômeno é complexo e pode ser influenciado por uma interação complexa de fatores psicológicos, sociais ou até mesmo situacionais. E isso exige uma atenção muito grande do analista, que irá precisar trabalhar com a pessoa dominada a fim de que ela entenda o verdadeiro motivo de se manter nessa relação. Isso é compreender seu desejo, o que muitas vezes se torna difícil pela relação existente e pela quantidade de libido destinada a esse objeto de desejo ou esse objeto representacional. Espero ter ajudado você a compreender melhor o que seria essa síndrome do Estocolmo ou síndrome de Estocolmo e também compreender no contexto da psicanálise como é que a psicanálise pode ajudar nesse sentido, né? Já pensou nisso? Já pensou nessa relação do analista e do analisando? Se existe essa conexão e como isso pode influenciar na dinâmica do set analítico? Então deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto e também se você quer saber sobre outras síndromes ou se você quer saber sobre algum transtorno, como é que a gente pode trazer para cá. Já aproveita também, já curte esse vídeo aqui, isso ajuda a gente a transmitir a psicanálise para mais pessoas, para mais turmas, para mais grupos. Isso vai fazendo aí uma grande cadeia de conhecimento, as pessoas vão comentando também, isso vai ajudando muita gente aqui. Envie esse vídeo para outras pessoas que você conhece também, tá? Isso também vai ajudar as pessoas a compreenderem melhor o que seria a síndrome do Estocolmo. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!